Vamos falar sobre um tema bem legal que todos os adolescentes estão passando e muitos adultos também passam, que é a carência. Mas antes eu preciso de afirmar para o seu cérebro o porquê de a carência ser ruim. Por que a carência é ruim? Porque a carência faz com que duas pessoas estejam juntas. A carência faz com que eu queira alguém para me relacionar. Isso tá tudo bem, isso é bom. Só que quando você eleva a um ponto de que você começa a se machucar, isso é ruim. Por que a gente não deve ser carente? Porque a gente torna as pessoas ídolos. E só Deus deve ter esse patamar. Coloque a Deus sobre todas as coisas, que o resto vos será acrescentado. E quando a gente coloca as pessoas como ídolos, a gente desobedece. E não é Deus pesando a mão quando alguma coisa acontece. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. E é aí que a gente vai para o segundo. Seu valor abaixa. Quando você é carente, você se dá por muito pouco. Você aceita muito pouco por aquilo que você está vendendo. Você está dando a si mesmo. Você está dando o seu coração. E quando nós fazemos de pessoas ídolos, nós entregamos o nosso próprio coração de sacrifício. Eu me machuco. E quando eu sou carente, eu me dou por muito pouco, meu valor abaixa. Então, por isso, nós precisamos de nos policiar para não sermos carentes. Nós não devemos vender o nosso peixe por tão pouco, porque nós não valemos pouco, nós valemos muito. Cristo se deu por nós para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Cristo morreu para que nós fôssemos livres, não para que voltássemos a ser prisioneiros de nós mesmos. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, fala algo muito interessante. Deus falando com Caim. E diz assim: porque você anda irritado e porque essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E aqui é Deus dando esse conselho para Caim, antes que ele matasse o seu irmão. Aqui ele diz: eu entrego a você. Deus está dando um conselho. Deus está falando: domine a si mesmo. Deus entregou a nós mesmos como escravos da nossa própria vontade. E nós fazemos conosco o que a gente quiser. O livre-arbítrio nos permite isso. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu autoridade sobre nós mesmos. E nós devemos usar isso. Quando nós não nos governamos, nós nos tornamos carentes e nós nos machucamos. Deus fala para que a gente não peque, para que a gente não sofra. Não porque Ele é um Deus chato. E sim, as dificuldades, os problemas nos ensinam. E isso é lindo. Deus tem uma coisa dentro de si que Ele transforma tudo em algo bom para aqueles que o amam. E quando você é carente, você se machuca, sim, você aprende também. Porém, tem gente que não aprende. E por isso é ruim. É totalmente ruim que essas pessoas que não têm a capacidade de aprender com a dor não entrem em furadas como essa. E não é bom se machucar. Não é bom, porque tem pessoas que se machucam e elas não aprendem. Essas pessoas apenas se ferem mais e mais e mais, aí seja homem ou seja mulher. Eles vão apontar: o outro é ruim, não eu. O outro me machuca e eu sou a vítima. E as pessoas começam a ficar travadas, começam a se privar de tantas coisas, porque elas não aprendem. E quando você não aprende, não se arrisque. E eu gostaria de falar aqui sobre algumas experiências minhas. Gente, eu já fui desesperado por ter uma namorada. Desesperado. Deus usou essas oportunidades, essas carências, esses problemas que eu tinha para que eu mudasse. Eu lembro de uma menina que eu me apaixonei profundamente por ela. E essa mesma menina que eu me apaixonei, eu fiz dela um ídolo, eu vendi meu peixe barato e ela me rejeitou. Aquilo que é barato demais não é valorizado. E daquele dia em diante, a minha vida mudou por completo, porque aí eu me entreguei de fato para Cristo.
Ou seja, as frustrações e as dores são boas. Você está aprendendo com isso. Você está aprendendo, sim. Porém, evite se machucar. Se machucar não é bom. Se machucar é só bom até o ponto que a gente entende que não é bom se machucar. E agora, como destravar a plenitude de espírito? Primeira forma, leia a palavra dia e noite. Quando nós entronizamos na palavra, essa palavra entra no nosso coração. Essa palavra, eu estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E quando nós entronizamos nisso, nossa vida muda, porque isso começa a fazer parte de nós. E na Bíblia fala que somos coroa da criação. E na Bíblia fala que nós temos valor. E na Bíblia fala que um homem se deu por nós, por amor absoluto. Como pode você não ter valor, sendo que alguém deu a sua própria vida por você? Como você pode não ter valor, sendo que durante um período de 15, 16, 20, dependendo da sua idade, os seus pais, eles se mataram para te sustentar? Como você pode não ter valor? Não se venda por pouco. Leia a palavra para que você entenda o seu valor. Entenda quem você é. Outro ponto para que você não seja mais carente. Seja produtivo. Quem é produtivo tem valor. Quem é produtivo quer... As pessoas querem essa pessoa perto. E quem é produtivo tem valor por si só. Às vezes você não vai conseguir encontrar valor lendo a palavra. Às vezes você não vai encontrar valor fazendo essas outras coisas que eu disse aqui. Mas se você produz, você tem valor. Cara, e sabe por que eu digo isso? Porque não existe uma regra, sabe? Eu falei que como acabar com a carência, mas eu posso dizer com certeza, faça isso e você não terá mais carência, porém as pessoas são diferentes. E você produzindo ou não produzindo, você vai continuar tendo o seu valor. Você é única, você é único. Mas você precisa entender quem você é. E você só começa a entender isso fazendo, lendo, produzindo, ajudando. Entenda quem você é. Você é uma pessoa, você é único. Como você pode não ter valor? Dentro do seu corpo, há milhões de máquinas funcionando de forma perfeita. E como isso não é valor? Como isso não reflete a glória de Deus? Como isso pode ser considerado como valendo tão pouco? Você vale muito. E agora nós vamos para o terceiro passo. Medite no verbo. Quem é o verbo? Cristo. Cristo é o verbo, medite nele. Entenda como ele funciona. Entenda como ele viu o mundo, entenda como ele vê você. Absorva isso, absorva as ideias de Cristo, absorva aquilo que ele é para a sua vida. Deus se deu por você. Deus quer você. Deus quer você livre. Cristo quer você livre e ele te ama. Então, faça parte disso. Venha fazer parte com a gente.